Olá, pessoas. Vamos fazer uma breve introdução a respeito do uso de laboratório, falando um pouco das regras de laboratório, né? Como vocês já sabem, eu sou a professora Maria Lilian e meu e-mail segue abaixo, né? maria.lilian@ifal.edu.br para caso de dúvidas, tá? Então, os slides têm um breve sumário sobre o conteúdo geral dessa introdução do uso do laboratório, que inclui a importância de ter regras de uso do laboratório, e as regras de uso do laboratório. EPI, EPC, caderno laboratório, biossegurança, símbolos usados em um laboratório, classificação dos produtos químicos e rótulo de um reagente químico. Esse vídeo especificamente a gente só vai ver os itens. Importância de ter e conhecer regras de uso em um laboratório e as regras de uso de um laboratório. Então, o tópico primeiro, por que é importante ter e conhecer as regras de uso de um laboratório? Primeira coisa, no laboratório a gente tem vidraria, tem equipamentos e tem reagentes um tanto perigosos, e a gente precisa se proteger desses materiais, tá? Então, proteger-se é um bom motivo para ter e conhecer as regras do laboratório. Um outro bom motivo seria fazer o bom uso da instrumentação. Um bom uso do equipamento permite vida longa do equipamento e evita acidente, evita que quebre, evita que haja um curto-circuito, entre outras coisas. Sem contar que você cumprindo as regras do laboratório, evitando contaminar o reagente, evitando contaminar a sua amostra, você tem uma obtenção melhor de resultados, né? Os resultados podem ser obtidos com sucesso, o resultado do procedimento, do experimento, da análise. Que tipos de produtos a gente tem no laboratório? No laboratório, nós temos produtos inflamáveis, explosivos, corrosivos e tóxicos. Por isso que precisamos ter cuidados com o laboratório. Agora está aparecendo no vídeo uma imagem de uma matéria, tá? Com um frasco de um reagente pegando fogo, e tem escrito na matéria: explosão em laboratório de escola causa injúrias, né? Causa ferimentos nos estudantes. Então, para isso que a gente tem agora o segundo tópico, regras de uso do laboratório. A primeira regra seria: é proibido comer, beber, fumar e estocar alimentos no laboratório, tá? Então, nada de comer, beber dentro do laboratório. Isso a gente faz antes de usar o laboratório e depois, tá? Então, antes de entrar no laboratório, vai no banheiro, bebe água, se tiver com fome, come alguma coisinha e espera, já que a aula é muito breve, espera acabar a aula para beber água ou comer novamente. Uma outra coisa muito importante é que a gente tem que usar sapatos antiderrapantes e fechados, e também deve-se usar calça comprida. Por quê? Porque esse sapato antiderrapante vai impedir que você caia caso algum líquido seja derramado no chão, tá? E ele deve ser fechado por conta de, se alguma coisa cair, não vai machucar seu pé, tá? Os cabelos, independente de serem longos ou medianos, eles devem estar presos, porque seu cabelo pode cair e pode contaminar um reagente ou amostra. Além do que, o seu cabelo, ele pode, por um acaso, ter contato com uma chama, se você estiver utilizando uma chama de um bico de Bunsen ou de uma lamparina, e poderá queimar. Jaleco é de uso obrigatório dentro do laboratório, ele deve ter manga comprida e deve ser usado de forma totalmente fechada, abotoada. Tá? As mãos elas devem ser usadas, as mãos devem ser lavadas antes e depois dos procedimentos realizados dentro do laboratório. Agora no vídeo aparece uma imagem de um exemplo do que não fazer. Tem uma bancada de laboratório com alguns estudantes cujos rostos estão cobertos para não serem identificados, e nessa bancada tem uma bolsa e uma garrafa. Tá? Bolsas e garrafinhas não devem ser colocadas na bancada de trabalho. A bolsa tem que ter um local específico para ser guardado, um armário, uma estante, uma mesa, não a bancada de trabalho de laboratório. E garrafinha também não. Como já havia comentado antes, né, não é permitido comer e beber dentro do laboratório.
Seguindo as regras, quando necessário, deve ser utilizado óculos de proteção ou visores para proteção da face e dos olhos. Tá? Mais adiante, quando você estiver aprendendo sobre os equipamentos, materiais e vidrarias de um laboratório, a gente vai saber o que é uma peta, o que é um termômetro, o que é um tubo de vidro. Porque pipetar qualquer substância utilizando a boca dentro de um laboratório é proibido. Assim como quando a gente precisa colocar um tubo de vidro numa rolha ou um termômetro dentro de uma rolha para fazer qualquer procedimento, deve ser usado um lubrificante para inserir o tubo de vidro ou o termômetro na rolha, para evitar que quebre. Tá? Nós não podemos trabalhar com material imperfeito, principalmente vidro, porque pode ser que haja algum acidente, ele se quebre ao ser aquecido, etc. Tá? E todo material quebrado deve ser desprezado. Então, o vidro que está rachado tem que ser mostrado para a professora ou para o técnico. Tá? A outra coisa que a gente vai aprender quando estiver preparando solução é que nunca devemos adicionar água ao ácido ao preparar a solução. Sempre adicionar o ácido à água. Por quê? Quando a gente adiciona água ao ácido, causa uma reação e há respingo para todo lado. E aí pode ser que respingue ácido em quem está manuseando ou quem estiver por perto. É uma ação perigosa. No vídeo está aparecendo uma imagem de uma estudante sentada com as pernas cruzadas em um laptop no colo dela e um outro estudante agachado, acocorado, escrevendo em um caderno. Isso é um exemplo do que não se deve fazer no laboratório. Não se deve sentar no chão, ficar agachado. Alguém pode vir caminhando, não ver essa pessoa que está geralmente num canto, meio escondida, quem fica agachado ou acocorado, acha que não vai estar atrapalhando e alguém pode tropeçar nessa pessoa, derrubando algum líquido que esteja carregando ou quebrando alguma coisa, enfim. Imagine uma pessoa tropeçar com um líquido quente, ou com um ácido, ou com uma base, enfim, ou com alguma substância tóxica. Não seria agradável sair espalhando isso por aí, não é mesmo? Muito menos derrubando em alguém. Bom, após trabalhar com material tóxico, quando trabalha com material tóxico, a gente tem que limpar as mãos, o local de trabalho e os demais materiais utilizados. Quando a gente vai utilizar qualquer equipamento que emite chama, tipo, ou material com chama, tipo lamparina, o bico de Bunsen, ou qualquer outra fonte de calor, a gente tem que ter cuidado. E falando em fonte de calor, quando a gente vai aquecer um líquido inflamável, a gente precisa usar uma chapa elétrica, nunca uma chama, porque a chama, aquecendo o líquido inflamável, pode provocar um incêndio. Nunca devemos fechar de uma forma que vede aparelhos ou recipiente onde dentro está havendo desprendimento de gás, que é para evitar uma explosão. Tá? O gás tende a se expandir se ele estiver hermeticamente fechado. O equipamento, o aparelho que seja, estiver bem fechado e o gás não tiver por onde sair, ele está sendo sempre eliminado por ali, aquele equipamento, aquele gás vai precisar sair por algum lugar e a tendência é explodir. O material do laboratório tem que estar sempre limpo, impecavelmente. Tá aparecendo no vídeo também uma outra imagem do exemplo do que não fazer no laboratório. Por exemplo, desfilar de jaleco como se ele fosse um blazer, tá? Ou assistir a aula de laboratório de short, ou de saia também não é legal. Interessante é colocar uma calça. Eu exijo calça nas minhas aulas. Chinelo dentro do laboratório, não. O seu jaleco, ele não é um acessório, ele não é um colar, ele não é nada para você ficar exibindo por aí. Qualquer um pode ter um jaleco e trabalhar com jaleco, tá? Jaleco não é status. O jaleco ele deve ser guardado quando você termina de utilizar e ele deve ser retirado apenas da bolsa quando você for utilizar, tá? Nada de ficar exibindo jaleco no corredor. E quando utilizar o jaleco dentro do laboratório, ele deve estar devidamente abotoado. A gente nunca deve devolver sobra de reagentes ao frasco de origem, porque isso tende a contaminar
o reagente que está dentro do frasco. E nunca deve introduzir nenhum objeto dentro de frascos que tenham as soluções já preparadas, para evitar a contaminação dessas soluções. Sempre a gente precisa ler atentamente os rótulos dos frascos dos reagentes antes de utilizá-los e evitar derramar líquidos nas bancadas, no chão, etc. E se derramar, pode acontecer, tem que limpar, secar imediatamente o local. A gente sempre deve manter o rosto mais distante possível durante as operações de aquecimento ou mistura de reagente, para evitar que alguma coisa respingue no nosso rosto. Está aparecendo no vídeo uma outra imagem de um exemplo do que não fazer. Nessa outra imagem tem um homem sentado em frente a um equipamento de laboratório que se chama capela, com luvas lilás, ou roxas, segurando o celular, falando ao celular segurando a luva. Isso não é legal. O celular, ele pode contaminar a amostra, porque o celular a gente usa ele em qualquer ambiente e com a mão, e nem sempre a gente está higienizando a mão. Ele pode contaminar a amostra. E também pode acontecer o contrário, dependendo do que você estiver trabalhando, a amostra pode contaminar o seu celular, que muitas vezes você leva para a cama. Então, por isso, e por outras razões, para evitar problemas, celular não é permitido na aula de laboratório, não na minha aula. Ao término do uso de uma solução, nunca esquecer de colocar a tampa. Então, terminei de preparar a solução, coloquei dentro de um recipiente, eu tenho que tampar imediatamente. Por quê? Porque eu preciso evitar a contaminação dessa solução, preciso evitar a evaporação das substâncias voláteis. Nunca jogar lixo e resto de reação e cultura na pia, nem no lixo, tá? Nunca jogar material insolúvel na pia para evitar que entupa a pia. Tá aparecendo agora uma outra imagem de exemplo do que não fazer no laboratório, onde tem um grupo de alunos que estão distribuídos em uma bancada de laboratório, todos sem jaleco. Os rostos desses alunos estão cobertos por uma carinha amarela sorrindo, tá? Para não identificá-los. Também os alunos estão se apoiando nessa bancada com o cotovelo. Não se deve se apoiar na bancada que você está trabalhando, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é que tem um aluno que está brincando com o material do laboratório, uma piceta, que é um material que armazena água para a gente fazer uso rápido dessa água, seja ela destilada da torneira ou poderia ter sido outro líquido. Ele está fazendo uma brincadeira com a piceta. Isso não se faz em laboratório. Ele insinua colocar a piceta na boca, tá? Essas brincadeiras dentro do laboratório não são permitidas, tá? Então, nesse vídeo a gente vai ficar por aqui. Próximo vídeo a gente vai falar de EPI e EPC, coisas que vocês já viram em segurança do trabalho. Até mais!